muita alegria. Novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer e ao vivo, conhecido também a TV Primer como a TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob orientação, melhor ainda, sob a cortesia de Carioca Calçados. Sem dúvida nenhuma, se, por exemplo, não fosse feriado, aliás, se não fosse suspenso o feriado do Carnaval, quantos que neste momento estariam cansados, exaustos e muitos, sem dúvida nenhuma, feridos e tantas centenas, quem sabe, pelo Brasil todo, até milhares de pessoas nos hospitais e quem sabe mesmo nas UTIs. E outros mesmo na eternidade, pois nós sabemos pelos carnavais de anos passados, eu tenho experiência de tantos anos, 51 anos, que aqui me encontro em Florianópolis, bem no centro da cidade, como aconteceu 25 anos, e atendendo hospitais diversos, quantos que realmente partiram desta vida para a eternidade. Deus seja louvado e continuemos, apesar da vacina, que muitos já foram atendidos, já receberam. Eu, com a minha idade, 86 anos, talvez ainda neste mês de fevereiro poderei ser também chamado para receber a vacina. Infelizmente, como nós sabemos, e os jornais é que nos dizem, também os radialistas também dizem que, infelizmente, em muitas cidades está um procedimento muito lento na aplicação das vacinas. Mas quem sabe, com o tempo, vai melhorando cada vez mais. Então, especialmente, procuremos, mesmo aqueles e aquelas que já tomaram a vacina, continuemos sempre o distanciamento, o uso da máscara e, igualmente, também a higienização das mãos com álcool, com gel. Isso é muito importante, porque continuam, infelizmente, muitas pessoas se contagiando e tendo que se internar em hospitais. E vamos, nesse momento, elevar a Trindade Santa com o Salmo 28, pedindo que Cristo Jesus nos conceda sempre mais a paz para os nossos corações, a paz para todas as famílias, a paz também nas comunidades e também nas áreas de lazer, especialmente no esporte, que procuremos sempre viver em paz e rezar também para que o Príncipe da Paz, Cristo Jesus, conceda a paz para o mundo inteiro, para que não haja guerra, porque a gente sabe quanto mal que faz uma guerra. Então, o Salmo 28, nele rezemos, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai, apresentai ao Senhor Deus a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Nós devemos sempre saber dar glória a Deus
e especialmente adorá-lo em toda parte. Eis a voz do Senhor Deus sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor Deus com poder, eis a voz do Senhor Deus majestosa. Nós sabemos que Deus é único, e o verdadeiro e sincero Deus, do qual todos nós proviemos um dia e para o qual nós procuramos e devemos procurar viver nesta vida, adorando-o e suplicando as suas bênçãos e as suas graças, porque Ele que nos concede sempre mais a proteção, a bênção e a graça. E todos nós fomos colocados por Deus nesta vida, neste mundo, para que nós, pela nossa existência, procuremos lutar e nos esforçar para fazermos sempre o bem, para preservar a nossa vida e assim termos também sempre a saúde de vida. Aliás, a saúde depende muito de cada um de nós. Há muitas pessoas que já na infância, abusam do seu próprio corpo. Outros, então, na adolescência e na juventude. E, mais tarde, claro, vêm as consequências. Então, há muitas pessoas que se queixam, dizendo, parece que Deus não olha muito para mim. Deus sempre olha para todos nós e quer a nossa felicidade, mas também nós devemos fazer a nossa parte. É como estudante, por exemplo, se o professor faz de tudo para dar bem as aulas, a professora, como acontece desde lá o ensino fundamental, ensino médio, ensino universidades, e nos cursos de especialização, de doutorado. Nós, professores, eu fui professor 37 anos, procurei sempre ser um mestre muito compreensivo, incentivando, animando os estudantes, mesmo aqueles mais desanimados. Mas é necessário que o aluno também estude, lute, se esforce, para que não aconteça. Uma vez, há muitos anos atrás, era lá pelo final de novembro, veja bem, então eu fui subindo a escadaria de um colégio daqui de Florianópolis, e quando cheguei mais perto ali da portaria, 4 moças. Depois eu fui saber que eram do 2º ano do ensino médio, estavam terminando. E uma delas chorando muito, chorando. Eu cheguei perto, claro que eu como professor, logo cheguei à conclusão, essa ali talvez, é quase certo, que não estudou como devia ter estudado e rodou. E quando eu cheguei, aí então eu até assim, fazendo-me de ignorante, o que houve? Faleceu? Perguntei para as 4 que estavam ali. 3 estavam ali conversando com ela, tal, animando-a e tal, no seu choro. E então eu perguntei o que houve? Uma doença muito grave na família? Alguém mesmo veio falecer e tal? Aí as 3 disseram, não, Padre Pedro, o que aconteceu? É que ela agora, nós recebemos o resultado, e a nossa colega, nossa amiga, não passou do 2º para o 3º, para o 3º ano. E aí então ela começou a chorar mais ainda. Mas o que elas disseram? Padre Pedro, em agosto nós víamos que ela, nós víamos que ela estava fraca em 2, 3 matérias.
E nós dizíamos para ela, procure estudar um pouco mais, procure se esforçar. Você quer ir sempre, cada final de semana, para a praia, tal, isso, aquilo. Procure estudar, lutar um pouco mais. E ela, não, pode deixar que os professores, as professoras são maravilhosos, eles vão dar nota para eu passar. Não. Toda professora e todo professor são justos. Não podem simplesmente acrescentar uma nota indevida quando o aluno não merece. E é isso o resultado. Ela, em vez de final de semana ficar para estudar, fazer a pesquisa, fazer o trabalho, não, ia para as praias, folgando, e eis agora o resultado. Quer dizer, na parte da professora ou dos professores, eles faziam a parte deles. Agora, as três amigas dela passaram. E ela agora chorando, pois é, Padre Pedro, as minhas melhores 3 amigas, e agora eu vou ficar no 2º ano novamente, porque eu não conheço quase ninguém. E eu gostaria tanto de acompanhar as 3 minhas amigas, elas vão para o 3º ano. Eu disse, pois é, minha filha, mas como elas falaram, você devia ter estudado um pouco mais. Eu pensava que professoras e professores dariam uma nota para eu passar. Veja, isso aqui é um exemplo para que nós todos sempre façamos a nossa parte. O que faltou para ela? Deixar um pouco ou levar os livros juntos lá para a praia e aproveitar para estudar, tirar umas 2 horas, no sábado, por exemplo, 3 horas, e no domingo a mesma coisa. Mas quis folgar, a formiguinha trabalha o tempo todo, e quando chega o frio, que elas ficam encarangadas, então elas ficam no seu ninho, ali uma esquentando a outra. Agora, o que acontece? A cigarra canta, e quando chega inverno, não tem a comida necessária, e então ali muitas morrem. Mas a função da cigarra é cantar, exatamente. Então, especialmente que nós vamos, então, eu estava dizendo, nós fomos colocados no mundo para fazer a nossa parte. E Deus sempre fará a sua. Por isso também a palavra de Deus que vem ao nosso encontro e dizendo que nós devemos lutar, nos esforçar para fazermos o bem em favor dos nossos semelhantes, em favor das nossas comunidades. Eu vou apresentar aqui, na semana passada faleceram 3 pessoas de áreas e de atividades as mais diferentes. As 3 eram conhecidas minhas, há muitos anos que eu os conheci. Foram 3 pessoas, vocês vão ver, que se doaram, se sacrificaram em favor dos seus semelhantes. Uma delas, a senhora Gleci Palma Ribeiro Melo. Por que Padre Pedro coloca esse caso? Porque pode servir de exemplo para muitas pessoas. Ela, dona do cartório Gleci, mas era uma pessoa maravilhosa. Aliás, os 3 eram bons cristãos, seguidores da mensagem de Cristo Jesus, como vocês irão ver. E essa senhora Gleci, irmã do ex-desembargador Hernani Palma Ribeiro, também um bom cristão. Os 2 irmãos vieram de São Joaquim para Florianópolis há muitos anos atrás, e aqui continuaram vivendo a sua fé, o seu compromisso de bons católicos. Ela procurava, a dona Gleci procurava atender a todas as pessoas, sempre com a caridade, sempre orientando quantas pessoas que vão para os cartórios e com dúvidas. E ela orientava com paciência, tirando as dúvidas para as pessoas agora ficarem esclarecidas
e fazerem ali no cartório como deveriam fazer. E ela então foi dominada, por assim dizer, por esse vírus, Covid-19, e veio a partir desta vida para a eternidade. A outra pessoa, o médico Dr. Evandro de Oliveira, filho aqui de Florianópolis, formou-se em medicina na Universidade Federal e durante os estudos realmente procurou estudar, aperfeiçoar-se, e a especialização dele foi exatamente aqui, a cabeça. Todos nós sabemos que aqui são bilhões de neurônios que estão nessa nossa cachola, por assim dizer, nesse pequeno espaço da nossa cabeça. E os médicos que fazem cirurgia, chamam-se neurocirurgiões, são médicos de alta especialidade. Ele fazia cirurgias aqui em Florianópolis, São Paulo, e também era convidado para fazer cirurgias em muitos países. Era uma das grandes expressões mundiais de neurocirurgia, respeitado pelo mundo inteiro. Mas ninguém está isento, ele também foi atingido por uma enfermidade degenerativa. Então, aquela enfermidade onde a pessoa vai cada vez mais assim se reduzindo, se tornando bastante degenerativo, ou melhor ainda, a enfermidade dele era a esclerose lateral amiotrófica, mas durante 2 anos ele ficou sofrendo com esta enfermidade degenerativa. Pode ver que a enfermidade atinge qualquer pessoa. Quantos grandes médicos, já com essa pandemia, também partiram desta vida para a eternidade. E ele fez um grande bem nas suas cirurgias. Quantas vidas que ele salvou de tumores na cabeça, e ele partiu desta vida também com uma enfermidade degenerativa. A terceira pessoa, bastante conhecida minha, Gilberto Bittencourt, que era maestro e compositor em música. Ele, em 1970, fundou a banda e o coral infantil do educandário Menino Jesus. E eu me lembro desse coral, por exemplo, e ainda mais, durante 11 anos, ele foi maestro lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, dos Canarinhos de Petrópolis, que eram meninos cantores com vozes maravilhosas, e os 3 partiram também desta vida para a eternidade. Eu já celebrei algumas missas por eles, já falei também no meu programa de rádio, e eles eram conhecidos de milhares e milhares de pessoas, mas sempre vivendo na simplicidade, reconhecendo que os dons que receberam do Pai do céu. Mesmo que a pessoa seja um grande médico, um grande engenheiro, um grande jogador de futebol, uma grande cozinheira ou um motorista maravilhoso no volante, seja quem for, um sacerdote maravilhoso, sempre devemos agradecer os dons, as capacidades, as qualidades. Foi Deus quem nos deu. Então não há razão da gente ficar orgulhosa ou orgulhoso. E devemos sempre nos lembrar que nós estamos de passagem por esta vida rumo à eternidade. O nosso destino é a eternidade.
o céu. E como lemos em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, onde Deus diz, enquanto nós temos tempo, devemos frutificar em boas obras, em boas ações, porque a única coisa que nós levamos desta vida para a eternidade, o que é que são? As boas ações, as boas obras, tudo isso, tudo que nós produzimos de positivo, olhando e fazendo a caridade para os nossos semelhantes, desde uma criancinha no ventre materno, de uma senhorazinha, ou até uma pessoa idosa de 100 anos, ou 100 e poucos anos, ou a nossa vovozinha que está lá em casa, na nossa casa, quem sabe, ou uma pessoa sem a visão, uma pessoa surda e muda, devemos sempre atender a todas as pessoas, um cadeirante, por exemplo, sempre atender a todas as pessoas como realmente irmãos nossos na fé. É isso que Cristo Jesus pede de todos e cada um de nós. E como isso é bonito, quando também começar dentro da casa, saber colaborar um pouco. Você almoçou, por que deixar o prato ali para a mãe ou para a irmã levar para a pia ou para a doméstica? Uma vez numa família eu vi uma menina de 8 aninhos recolhendo a louça, tudo isso, e a mãe até disse, deixa para a doméstica, para auxiliar lá. A menina dizia, não, eu quero fazer um sacrifíciozinho. Veja, que gesto bonito, valorizando também. É nossa irmã na fé, essa doméstica, essa auxiliar do lar. Devemos dar sempre atenção, tratá-la do mesmo modo como nós queremos ser tratados. Assim faziam os santos. E os santos que nós celebramos hoje, Santo Elias, Santo Jeremias, São Daniel, São Gilberto, Ágano, São Fausto, Honorato de Nemes e ainda o mártir São João. E amanhã, prezados telespectadores, nós começamos quarta-feira de cinzas, quando começamos a quaresma. A quaresma são 40 dias, a começar de quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, quando sempre em todas as catedrais, 5.000 e tantos bispos e arcebispos do mundo, celebrando a Santa Missa, agora com essa pandemia, mantendo também o distanciamento, sem dúvida nenhuma, e onde o arcebispo, o bispo, o cardeal ou o papa preside a Santa Missa e todos os presbíteros da arquidiocese ou da diocese ali celebram a Santa Missa, nessa missa chamada Missa do Santo Crisma, onde são consagrados os santos óleos do batismo, da crisma ou confirmação, ou unção dos enfermos. E na quinta-feira santa, quando a tardezinha ou cada paróquia tem o seu horário, é celebrada a Santa Missa por todos os sacerdotes, cada sacerdote da sua paróquia, o bispo também na catedral, e ali então é celebrada a missa chamada de Santa Ceia, onde exatamente já há quase 2.000 anos, 1988 anos atrás, Cristo Jesus, na véspera de sua morte, celebrou a missa da Santa Ceia, quando ele ali reuniu os apóstolos e igualmente celebrou ali a Santa Missa e realizou o lava-pés, nessa missa onde Cristo Jesus deixou para nós, então, esses dois grandes sacramentos,
o sacramento da Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e o sacramento do sacerdócio católico. Então, Quinta-feira Santa, e desde ali, desde aquela primeira Santa Missa, sempre os apóstolos, depois bispos, sacerdotes, o Papa, sempre celebramos a Santa Missa, e Cristo que é que disse? O que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. E amanhã também, então, quarta-feira, sempre na quarta-feira de cinzas, inicia também a campanha da fraternidade. Sobre a campanha da fraternidade iremos falar mais vezes, mas que neste ano é o 5º ano da campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, com a participação de muitos pastores de diversas religiões. E o tema da campanha deste ano é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, Jesus fez uma unidade. É o que nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 14, onde claramente a palavra de Cristo Jesus vem ao nosso encontro, porque Jesus é a nossa paz. Ele que de 2 povos fez um povo, destruindo o muro da inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei e demolindo a muralha. Cristo sempre quer a unidade. Então, na próxima quinta-feira estaremos aqui levando e continuando esta mensagem da Quaresma. Que o Senhor Jesus esteja à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E especialmente para defender também você de todas as situações, que as bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, continuem sempre presentes na nossa vida, agora também com a bênção da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de continuar sempre usando a máscara e a distância e a higienização da mão. Com muita fé, tome agora esta água abençoada.